E aí galera, bem-vindos ao Tecno Hall, seu canal de notícias do mundo. Aqui você fica por dentro das últimas novidades, reviews e tendências do mundo. As estrelas que vemos estão realmente mortas? A ciência responde. As estrelas, esses pontos luminosos que iluminam o céu noturno, têm fascinado a humanidade desde os primórdios da civilização. Elas não apenas servem como guias para navegação e orientação, mas também são fundamentais para o estudo da astronomia, uma das ciências mais antigas. A pergunta que muitas pessoas fazem é: as estrelas que vemos no céu já estão mortas? A resposta, embora possa parecer complexa, é simples. A maioria das estrelas que observamos ainda está viva, embora sua luz possa ter viajado por milhares de anos para chegar até nós. Desde os tempos antigos, as estrelas desempenharam um papel crucial no desenvolvimento das sociedades. Os sumérios, por exemplo, foram uma das primeiras civilizações a registrar a posição das estrelas e constelações em tábuas de argila. Eles associaram esses corpos celestes a divindades e usaram seus movimentos para criar calendários agrícolas, baseados nas fases da Lua e nos ciclos estelares. Esse conhecimento foi posteriormente refinado pelos babilônios, que desenvolveram um sistema matemático avançado para prever eventos astronômicos, como eclipses e movimentos planetários. A observação do céu noturno não era apenas uma prática científica, mas também uma forma de conexão com o divino. Para muitas culturas antigas, as estrelas eram vistas como mensageiras dos deuses ou como símbolos de destinos humanos. Essa relação entre astronomia e espiritualidade persistiu por milênios, influenciando desde a construção de monumentos como Stonehenge até a elaboração de mitologias complexas. Embora as estrelas pareçam pequenas quando vistas da Terra, a realidade é que elas são corpos celestes gigantescos. O Sol, por exemplo, tem um diâmetro aproximadamente 109 vezes maior que o da Terra e uma massa 333 mil vezes superior. No entanto, o Sol é apenas uma estrela de tamanho médio quando comparado a outras no universo. A estrela VY Canis Majoris, por exemplo, é uma das maiores conhecidas, com um diâmetro 2,1 mil vezes maior que o do Sol. Dentro dela, caberiam quase 3 bilhões de planetas do tamanho da Terra. No outro extremo do espectro, os cientistas descobriram estrelas incrivelmente pequenas. Um exemplo notável é a TMTS J0526b, localizada a 2.670 anos-luz da Terra. Com apenas 0,33 vezes a massa do Sol, essa estrela é a menor já detectada até o momento. Essas variações de tamanho são resultado das condições específicas de formação de cada estrela, que dependem da quantidade de matéria disponível em sua região de origem. As estrelas não são eternas. Elas nascem, vivem e morrem, em um ciclo que pode durar milhões ou bilhões de anos. A vida de uma estrela começa em uma nebulosa, uma nuvem gigante de gás e poeira. Quando uma região dessa nuvem se torna suficientemente densa, ela colapsa sob sua própria gravidade, formando uma protoestrela. Se a massa for grande o suficiente, a temperatura no núcleo da protoestrela atingirá milhões de graus Celsius, iniciando a fusão nuclear de hidrogênio em hélio. Esse processo marca o nascimento de uma estrela. Durante a maior parte de sua vida, uma estrela permanece na chamada sequência principal, onde queima hidrogênio de forma estável. No entanto, quando o hidrogênio no núcleo se esgota, a estrela passa por transformações dramáticas. Estrelas de massa semelhante ao Sol expandem-se para se tornarem gigantes vermelhas antes de colapsarem em anãs brancas. Estrelas mais massivas, por outro lado, podem explodir como supernovas, liberando enormes quantidades de energia e elementos químicos no espaço. Um dos eventos mais espetaculares no ciclo de vida de uma estrela é a supernova. Em 1054, astrônomos chineses e a cultura Anasazi nos Estados Unidos observaram o surgimento de uma estrela convidada no céu. Esse fenômeno, hoje conhecido como a supernova do Caranguejo, SN 1054, foi o resultado da explosão de uma estrela massiva. Durante a explosão, elementos químicos pesados como ferro e manganês foram liberados no espaço, contribuindo para a formação de novas estrelas, planetas e nebulosas. De fato, a maioria dos elementos químicos que compõem o universo foi forjada no núcleo das estrelas ou durante suas mortes violentas. O carbono em nossos corpos, o oxigênio que respiramos e o ferro em nosso sangue foram todos criados em processos estelares. Esse ciclo de criação e reciclagem de elementos é fundamental para a evolução do cosmos. Quando olhamos para o céu noturno, a luz que vemos das estrelas pode ter viajado por anos, séculos ou até milhares de anos para chegar até nós. Isso significa que estamos vendo as estrelas como elas eram no passado, não como são no presente.
No entanto, a maioria das estrelas visíveis a olho nu ainda está ativa, pois seus ciclos de vida são extremamente longos. A ideia de que as estrelas que vemos já estão mortas é, em grande parte, um equívoco. Embora algumas estrelas possam ter morrido há muito tempo, a luz que emitiram ainda está viajando pelo espaço. Telescópios avançados como o James Webb são capazes de captar a luz de estrelas que já desapareceram, permitindo-nos observar o universo em épocas distantes. As estrelas não apenas iluminam o céu, mas também desempenham um papel crucial na formação de planetas. Quando uma estrela nasce, ela é cercada por um disco de gás e poeira que pode coalescer para formar planetas. No caso do Sistema Solar, o Sol e os planetas se formaram a partir de uma nebulosa há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Os elementos químicos liberados por estrelas antigas como carbono, oxigênio e silício foram essenciais para a formação de planetas rochosos como a Terra. O estudo das estrelas não apenas nos ajuda a entender o passado, mas também a prever o futuro do universo. À medida que as estrelas envelhecem e morrem, elas continuam a enriquecer o cosmos com novos elementos. No entanto, o universo está em constante expansão, e as estrelas estão se afastando umas das outras. Em um futuro distante, as galáxias podem se tornar tão distantes que novas estrelas não poderão mais se formar. Enquanto isso, a humanidade continua a explorar o céu noturno, buscando respostas para perguntas fundamentais sobre nossa existência. As estrelas que já foram vistas como divindades ou guias para a navegação, agora são objetos de estudo científico, revelando segredos sobre a origem e o destino do universo. As estrelas que vemos no céu noturno são testemunhas silenciosas da vasta e complexa história do universo. A maioria delas ainda está viva, brilhando intensamente enquanto realizam a fusão nuclear em seus núcleos. Embora algumas possam ter morrido há muito tempo, sua luz continua a viajar pelo espaço, permitindo-nos observar o passado distante. As estrelas não apenas iluminam o céu, mas também são os motores da criação, forjando os elementos que compõem tudo ao nosso redor. Ao estudá-las, não apenas aprendemos sobre o cosmos, mas também sobre nossa própria origem e lugar no universo. Gostou do conteúdo? Então se inscreva, deixa o like, comenta, compartilha e fique por dentro dos outros conteúdos aqui no Tecno Hall.